Parou de gravar aqui no celular. Então, recapitulando. Princípio da legalidade, não há pena sem lei. Segundo princípio que vamos tratar é o princípio da anterioridade. Gente, o que significa isso? É um princípio decorrente do princípio da legalidade. A lei penal deve ser anterior ao fato. Princípio da anterioridade está previsto no artigo 5º, inciso 39 do Código da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal. A lei deve ser anterior ao fato cometido. Somente será punido se praticar a conduta típica, ilícita e culpável após a entrada em vigor da lei. Vamos pensar o seguinte, gente. A lei mudou, como falei com vocês no estudo do direito penal. Antigamente beber e dirigir não era crime, depois passou a ser uma infração administrativa, depois virou crime. Aquela pessoa que bebeu e dirigiu, quando era uma infração administrativa, não pode ser punido quando ela virou uma infração penal. Está claro, gente? Sim ou não? Está claro? É isso. Quando a infração ela era uma infração de cunho, de ordem administrativa, depois virou crime. Esse cara que bebeu e dirigiu e foi punido administrativamente, se livrou. Só vai ser punido quem cometeu o crime posteriormente à lei. Claro, gente? Terceiro princípio, princípio da humanização. O que nós falamos sempre? Professor, fala Judas. Professor, ele cometeu um crime bárbaro. Aquele cara estuprou uma criança. Ele deve ser punido de forma mais bárbara possível. Ele deve ser punido da forma que ele cometeu o crime. Tá bom, Judas. O que a Constituição fala? Eu não posso punir alguém de forma desumana. Então, esse cidadão que foi preso, deve ser praticado o quê? Praticado humanidade. Ele deve ser submetido a uma pena que vai o quê? Ressocializar. Gente, é lógico que isso é um pouco utópico, mas é o que está ali. Então, não é permitido que se puna um condenado de forma desumana. Então, deve ser aplicado a ele o princípio da humanização. A pena deve ser imposta a ele de forma humana, respeitando a dignidade da pessoa humana. Tá ok, gente? Próximo princípio. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio foi criado por nada mais, nada menos que Beccaria. Ele falou o seguinte: não posso haver uma punição desproporcional, ou seja, o crime cometido deve ser punido de forma proporcional. Se eu cometi um homicídio, tem que ser uma pena máxima. Se eu cometi um furto, uma pena mediana. Se eu cometi um crime de menor potencial ofensivo, eu devo ser punido de forma mais branda. Isso é, gente, direito. Isso é o princípio da proporcionalidade. A pena deve ser justa e suficiente. Ok, gente? Outra situação, outro princípio, princípio da adequação social. Gente, é o que eu falei com vocês várias vezes. Quando eu era criança, como é que funcionava? Você poderia fumar em qualquer local. As pessoas entravam no ônibus fumando, as pessoas entravam no carro fumando. Eu vi esses dias atrás aqui um documentário sobre Elis Regina, gosto muito dela. Interessante que todas as pessoas que iam aos restaurantes fumavam. Ela dava entrevista na Globo fumando. Então, quer dizer, era uma coisa que era uma conduta social aceitável naquele momento. Era um padrão moral. Hoje é repugnante, você não pode fumar em lugar nenhum. Quem fuma está perdido, só pode fumar dentro de casa e em local aberto. Não pode fumar em quase local nenhum. Pergunta a você, gente,
É razoável você tipificar a prática de fumar como crime? O que vocês acham, gente? É razoável isso? Ah, professor, é uma conduta que vai gerar... Quando eu estou perto do fumante, estou fumando passivamente. Vai atacar o meu pulmão também, eu posso morrer de câncer. Nossa Senhora. É tão louco assim? Não, né, gente? Então, quer dizer, quando eu tenho um fato que é também danoso para a sociedade, a adequação social, é relevante que eu criminalize esse fato? E aí, gente, é relevante? É relevante que esse fato seja tipificado como crime? E aí, gente? Claro que não. Então, o que o princípio da adequação fala? Eu tenho que pegar os fatos danosos à sociedade e tenho que avaliar. Esse fato deve ser tipificado como crime? Outro exemplo que eu falei anteriormente. Gente, a sociedade estava morrendo porque bebia-se, dirigia-se a esse país de forma aleatória. Nego andava com garrafa de cerveja, com copo de chopp no carro, bebia 2, 3, 4, 5 peças. Era relevante que o direito penal pegasse essa conduta e falasse que chegou a hora do direito que é o direito que é a última ratio, que é o direito que faz o que? Acabou a brincadeira, agora é comigo. E ele fez isso. Então, quer dizer, naquele momento eu tinha uma conduta que era uma conduta ultra, mega, super danosa para a sociedade. Então, eu tipifiquei aquele fato como um fato típico. Então, o que é a adequação social? Eu vou considerar como delito aqueles fatos que realmente afrontam a sociedade. Se for um fato que ele pode ser relevado, não vai ser crime. Se for um fato que realmente ele traz um prejuízo social para a comunidade, para a sociedade, ele deve ser tipificado. Isso é, a adequação social. Outro princípio aqui. Princípio da individualidade. Cada pena deve ser aplicada individualmente para aquele condenado. Exemplo, eu, Marcos Felipe, Felipe Quintela, Caio e Felipe meu xará, vamos cometer um crime. Nós queremos cometer um assalto ao Banco Central da Avenida Santos Dumont, Santos Barreto com Álvares Cabral, Álvares Maciel, enfim, Santos Barreto. Vamos tramar durante um ano esse crime. Nesse crime vão ter o quê? Vai ter o mentor, vai ter os comparsas. Cometemos o crime, roubamos 200 milhões de reais. Eu fugi para a praia. Caio foi para a Argentina. Felipe foi morar na França. E Quintela foi morar no Ceará. Os que foram para fora do país se livraram. Eu, idiota, fui morar no Nordeste, na praia, João Pessoa, gastar meu dinheiro tomando cerveja na beira da praia, fumando charuto. Bom, um belo dia fui reconhecido e fui condenado a um roubo. Da mesma forma, Felipe Quintela foi condenado, da mesma forma, nós delatamos, os outros dois também foram condenados. Fomos X9. Os 4 foram levados a julgamento. Senhoras e senhores, os 4 cometeram o mesmo crime, mas a pena, cada um deve ter uma pena individualizada. Por quê, gente? São várias nuances. De repente, eu sou réu primário. O Quintela não é, o Quintela pode ser reincidente. Então, o crime foi o mesmo.
A pena vai ser a mesma? Não, a pena deve ser individualizada. Ok, senhoras e senhores? Isso está claro? Próximo princípio. Princípio da pessoalidade ou transcendência. Eu vou explicar isso aí. Primeiro eu vou dar um exemplo fora do direito penal. Ó, quando um sujeito morre, ele vai deixar herdeiros, não é? Beleza. Então vamos lá, vamos criar um caso hipotético aqui. Eu morri, sou casado, tenho uma filha. Minha filha de 4 anos e tem minha esposa. Eu morri. Quando eu morri, vou deixar um patrimônio. Então, a minha esposa vai ser meieira e minha filha vai ser herdeira. Deus me ouça aqui, deixei um patrimônio de 10 milhões de reais. Minha mulher vai herdar 5 milhões, minha filha vai herdar 5 milhões. Mas eu também deixei uma dívida de 3 milhões, gente. Quando eu falo de direito civil, sucessões, o espólio, que é o conjunto de bens do falecido, ele pode ser atingido por uma dívida que eu fiz. Então, desse patrimônio de 10 milhões de reais, serão abatidos 3 milhões. Por quê? Porque eu deixei uma dívida. Tá claro isso, gente? Então, recapitulando, a dívida do falecido, ela vai atingir o patrimônio que ele deixou. Um outro exemplo aqui, de mim mesmo. Faleci, tinha esposa e uma filha. Não deixei um puto no bolso. Não deixei nada, nem um centavo. Zero patrimônio. E tinha uma dívida de 1 milhão de reais. Pergunto a vocês, essa dívida vai passar para a meieira e para o herdeiro? Pense um pouquinho. Gente, quando eu deixo um patrimônio e esse patrimônio é capaz de saldar a minha dívida, tranquilo, vai ser descontado. Quando eu não deixo nenhum patrimônio, nada, zero patrimônio, a dívida não vai ser passada para os herdeiros. Por quê? Eu não posso cobrar de ninguém. Da mesma forma que eu tenho no direito penal um princípio da intranscendência, também tem um princípio da intranscendência para o direito civil. Então, senhoras e senhores, prestem bem atenção, olha para mim nesse momento aqui nesse vídeo. Pelo amor de Deus, não pode haver transferência de punição para os filhos, para o cônjuge. O exemplo é: Mévio cometeu um crime, estuprou 20 meninas. Mévio foi condenado a 100 anos de prisão, vai cumprir 30. Só que um belo dia, quando nosso amigo Mévio entrou na prisão, virou a mocinha da cela, não aguentou e morreu. Mévio morreu. E aí, gente, o que vai acontecer? Não! A pena tem que passar para o filho dele. Gente, não existe isso. A pena não pode transcender da pessoa do condenado. A pena deve ser cumprida pelo condenado. Não pode se estender aos familiares. Tá claro isso aqui, gente? Claro? Beleza. Princípio da inderrogabilidade. Gente, o que significa isso? Primeira coisa, o juiz, ele é inerte no processo. Se houvesse o quadro, eu ia desenhar o seguinte. Se houvesse aqui um quadro, agora eu ia desenhar o seguinte, ó. Desenhar uma pirâmide, onde eu tenho o juiz, o autor e o réu. O autor, ele vai instaurar uma demanda contra o réu e vai tirar o juiz da inércia. Gente, o juiz, ele é um ser inerte. Ele não pode agir sem provocação. Uma vez que o juiz ele é provocado, ele não pode se abster de julgar. Ele é obrigado por lei a julgar. Então, chegou lá, por exemplo, num processo criminal o seguinte, ó. Eu estou ajuizando uma ação criminal contra o Marcos Felipe, por quê? O Marcos Felipe falou que eu sou careca e barba branca e me ofendeu. O que vai acontecer? Vou entrar com o processo,
alegando que houve uma calúnia, uma difamação, uma coisa assim. O juiz vai pegar os autos e falar o seguinte, peguei os autos aqui agora, gente. Esses autos falam o seguinte, fala que o autor está sendo vítima de o autor acusou o réu de ter falado que ele é careca, barbudo e é feio. No Código Penal, esse fato ele não pode ser aplicado a nenhum dos tipos de crimes da honra, porque não faz sentido. O juiz ele não pode se abster, falar assim, nossa, que preguiça esse processo. Esse autor idiota entrou com uma ação que não tem coerência. Ele é obrigado a julgar. Princípio da inderrogabilidade. O juiz ele é obrigado a julgar. Ok? Então, para você entender o princípio da inderrogabilidade, eu falei sobre o quê? Sobre o juiz ser inerte e ser obrigado a julgar o processo. Nesse processo que já foi provocado de saúde da inércia, ele deve fazer o seguinte, ele deve aplicar a lei de forma equânime, de forma justa a todas as pessoas envolvidas no processo. Exemplo, Caio e Marcos Felipe vão sair para cometer um crime, vão furtar um carro. Nesse momento, Caio dirige o carro, Marcos Felipe fica do lado. Foram pegos e condenados a furto de automóvel. Na hora de julgar o processo, primeira coisa, o Ministério Público já entrou com uma ação contra os dois e já tirou o juiz da inércia. O princípio da inércia foi acionado. Nesse momento que há uma instauração do processo, há um julgamento, o que vai acontecer? O juiz fala o seguinte, nesse caso aqui, Caio dirigiu o carro e Marcos Felipe, ele foi o comparsa. Eu vou aplicar o Código Penal 157 somente a Caio e não vou aplicar a Felipe. Em que pese os dois terem praticado a mesma conduta. Roubo no 157. Isso não é permitido porque o juiz deve aplicar a lei da mesma forma para os dois. Se o fato típico é o mesmo, eu não posso selecionar que eu vou aplicar para A ou para B. Tá claro isso aqui, gente? Então, recapitulando, eu falei primeiro o quê? Princípio da inércia. Eu tenho a pirâmide, autor e réu. O autor propôs uma ação contra o réu. Nesse momento, o que acontece? Ele vai tirar o juiz da inércia. Que ele tira o juiz da inércia, eu tenho o quê? Eu tenho um processo instaurado. E o juiz ele vai ter que aplicar a lei de forma equânime para os réus. Eu não posso selecionar para o réu A, aplico a lei, para o réu B, não aplico a lei. Ok? Gente, para finalizar a nossa aula, eu vou falar do princípio da intervenção mínima. O que acontece, gente? O direito penal é um direito que ele é o irmão mais velho. Você, na época de escola, brigava com A, com B. Um dia você arrumou um cara mais forte que você. O que você fez? Você chamou o seu irmão no meio. Ô fulano, oi, me ajuda aqui. Por quê? Briguei na escola, chegou um cara maior do que eu. O seu irmão do meio ia lá, brigava com o cara e ficava tudo bem. Depois, no outro dia, chegou um cara mais forte que o seu irmão do meio. O que você fala? Será necessário que eu chame meu irmão mais velho. Por quê? Ele é a última ratio. Ele é a última instância. Ele vai colocar um ponto final nessa situação. Nesse momento, você chama o seu irmão mais velho, ele vai lá e apazigua e resolve a situação. Da mesma forma, senhoras e senhores, é o direito penal. O direito penal é a última ratio. Quando o direito civil falhar, o direito administrativo falhar, o tributário falhar, eu vou chamar o direito penal. Para você entender isso, o exemplo é, novamente, beber e dirigir. Primeira coisa, não havia nenhuma lei. Depois chamei o quê? O Código de Trânsito Brasileiro, CTB. O CTB fala o seguinte,
é uma infração administrativa. Só que essa infração administrativa não foi capaz de quê? De coibir a quantidade de pessoas que bebiam e dirigiam. Então o que eu fiz? Direito penal, irmão mais velho, você deve acionar. Você deve ser acionado. Você deve ser o quê? Você que deve pegar essa situação, pega essa bronca e resolve para nós. Nesse momento, o direito penal foi o seguinte, ó, a partir de agora, beber e dirigir é crime, ponto final. Isso é ultima ratio, gente. A aula foi rápida, 1h30 só. Falei a unidade toda. Vou desligar aqui o vídeo do